Você sabe identificar quando o cocô do seu cão está normal? A maioria das pessoas já presenciou alguma alteração no cocô do seu cãozinho. Essa é uma queixa muito frequente e eu vou falar a respeito dos principais indicadores e dos sintomas mais importantes que o cocô do seu cão pode revelar sobre a saúde dele. Olá pessoal, eu sou a Sandra Sugueda, médica veterinária do Patas com Você. Eu sei que falar de cocô não é o assunto mais agradável, não é mesmo? Como o assunto cocô ele é muito abordado e muitas vezes é motivo da consulta, eu separei as principais dúvidas de vocês. Vou mostrar como você deve monitorar as características do cocô, como a coloração, a consistência, a quantidade e até mesmo a frequência. Eu vou aproveitar também para te orientar como deve agir em casos de manifestações mais graves. Por acaso o seu cão ele já engoliu algo que não devia? É bem comum na fase que eles são filhotes, né? No dia a dia do veterinário é muito frequente a gente receber fotos de cocôs. Deve ser rotina também para outros veterinários, né? Às vezes os tutores eles trazem o tapetinho, a fraldinha com o cocô para mostrar pra gente ao vivo e a cores. É muito importante você saber que as características do cocô do seu bichinho podem ser muito reveladoras, podendo ajudar você a agir no momento certo para combater as doenças simples e até as doenças mais graves. Como identificar se o cocô do seu cão está normal? A maioria dos tutores conhecem e monitoram os hábitos diários de seus cãezinhos e reconhecem que as pequenas alterações podem ser normais e super aceitáveis. É importante estar ciente da frequência e de como as fezes estão quando o animal está saudável, para que sejam reconhecidas quaisquer variações sutis quando elas vierem a acontecer. Algumas características que servem de indicadores para fezes normais são a cor. Animais saudáveis apresentam fezes de coloração marrom achocolatada e pode variar de um marrom escuro a mais claro. Alguns corantes na alimentação podem interferir no tom. A porcentagem de água na dieta, bem como a presença de fibra, pode levar à produção de fezes mais claras. Quanto ao brilho, as fezes saudáveis não possuem muco superficialmente. A consistência das fezes em um animal saudável deve ser não muito dura nem muito mole e ser bem formada. Quando movidas, elas se quebram em pedaços menores. De acordo com o score fecal, que varia de 1 a 7, as fezes ideais elas têm a pontuação 2. Quando falamos em quantidade e frequência normais, não se tem uma regra rígida, ok? Pode ter uma variação, é bem normal essa variação. Temos uma média, por exemplo, a Bela ela faz 3 a 4 cocôs ao dia, já a Morinha ela faz 2. A Mora ela tem consistência mais firme, porque ela bebe bem menos água que a Bela. A dieta delas tem uma diferença na composição, então isso também pode interferir na consistência das fezes. Alguns cães, eles demarcam o território não só com a urina, eles podem utilizar as fezes e em passeios podemos notar que eles fazem mais vezes. O importante é o acompanhamento diário, você geralmente tem uma ideia dos hábitos. Por exemplo, se ele faz 2 cocôs ao dia, ele passa a defecar dia sim, dia não. É aí que você tem que prestar atenção, ok? Agora eu vou falar sobre as fezes quando elas estão anormais. Vários fatores podem levar à anormalidade das fezes. Algumas características podem servir de indicadores. Aqui eu vou abordar o cheiro, a cor, o brilho, a consistência e o conteúdo. O cheiro, algumas vezes, os odores são extremamente desagradáveis, né? Então ele pode ser o principal indicativo de que algo está fora da normalidade. A cor, as fezes de coloração pretas ou de cor alcatrão indicam sangramento do intestino delgado, que são as primeiras porções do intestino. Quando notar estrias vermelhas, pode indicar sangramento no trato digestivo, no caso, é a porção final do intestino grosso. Fezes cinzas ou amareladas, elas podem indicar problema no pâncreas, fígado ou na vesícula biliar.
Notou uma cor esverdeada? Pode indicar que o animalzinho está comendo grama, sugerindo algum quadro de gastrite. Encontrou manchinhas brancas? Pode ser a presença de vermes. Com relação ao brilho, ou seja, percebeu que tem muco nas fezes, isso pode indicar uma condição como inflamação intestinal ou colite. Ocorre frequentemente em conjunto com a diarreia. Para falar da consistência alterada das fezes, vamos utilizar novamente o score fecal. Olha só, o tipo 1, ele representa grânulos muito duros e secos, e o tipo 7 é muito líquido ou aguado. E as fezes excessivamente duras podem ser dolorosas e podem ser um sinal de desidratação, enquanto as fezes muito diarreicas podem ser um sinal, por exemplo, de um distúrbio de doença inflamatória intestinal. O conteúdo fecal normal pode incluir vermes longos ou pequenos segmentos branquinhos, do tamanho de um arroz, parece também um gergelim. Ele é o dipilídeo, mas também quando é comprido e fino, ou pode ser ancilóstomo ou toxocara. Materiais estranhos como grama, plástico, pedra, tecido e até dinheiro podem ser encontrados. E o cabelo é considerado anormal se tiver muita quantidade. Pode até causar um quadro de obstrução intestinal. Quanto à frequência, se você já tem uma ideia do número de vezes que seu cãozinho faz cocô e percebeu que aumentou a frequência, e as fezes estão ótimas, avalie se a quantidade de alimento está adequada. Situações estressantes como andou de carro, o fato de ir ao banho tosa são exemplos de aumento de frequência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre doenças e condições que podem alterar as características normais das fezes. Diarreia não é uma doença, mas um sintoma de muitas condições diferentes, desde doenças brandas a doenças graves ou até fatais. Assim, pode ter características diferentes, dependendo da causa. As fezes moles, sem sangue ou muco, podem ser causadas por uma mudança na dieta, alimentação exagerada ou um parasita intestinal. As fezes acinzentadas e oleosas podem resultar de muita gordura na dieta, o que pode desencadear uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, pode variar de muito leve a fatal. Fezes pretas normalmente indicam a presença de sangue no intestino delgado. Pode ser causado por lesões no trato gastrointestinal, devido à alimentação excessiva ou por alguma doença muito grave como um câncer. A diarreia aquosa, aquela bem líquida, pode ser causada por estresse, infecção viral ou parasitária. Pode levar à desidratação muito rapidamente, principalmente em animais jovens e idosos. A parvovirose é um exemplo. A diarreia leva à desidratação e necessita de correção. O conteúdo do intestino sempre se move rapidamente, ou seja, um aumento da velocidade anormal do trânsito intestinal, resultando em seguintes eventos: perda de peso, vômito, gases, febre, letargia, mal-estar, perda de apetite, desidratação e dor abdominal. Você precisa procurar o veterinário se estiver acontecendo um ou mais destes sintomas, tudo bem? Tipos de diarreias. As diarreias, elas podem ser agudas ou crônicas. A diarreia aguda é quando um episódio de diarreia ocorre dentro de 1 ou 2 dias, aí a gente chama de aguda. Geralmente ocorre após uma mudança na dieta, um fato estressante, como viagens longas de carro ou viagens de avião, ou uma resposta à ansiedade. Já a diarreia crônica é quando um cão apresenta diarreia ao longo de 2 ou mais semanas. A diarreia crônica, ela pode indicar uma série de problemas de saúde potencialmente graves. Eu vou falar de constipação agora. A constipação, ela ocorre quando o animal se esforça demasiadamente para defecar ou produz pequenos grânulos duros e secos à custa de grande esforço. Os cães mais velhos são os mais propensos a constipar, embora isso possa acontecer com qualquer raça ou qualquer idade. A constipação contínua em animais não deve ser ignorada, pois pode haver uma causa séria, como um bloqueio intestinal. Além disso, períodos longos de constipação pode causar sérios problemas de saúde. Os animais que são superalimentados ou alimentados com ração seca excessiva de baixa qualidade podem consumir mais fibras e seu intestino pode não processar. Quanto mais tempo o animal excreta fezes duras e secas, maior a probabilidade de constipação e ela pode se transformar em obstipação. Os sintomas da constipação incluem
baixa frequência de defecação ou total inexistência, ou seja, não conseguem defecar. Grânulos pequenos e secos, podendo até vir com muco e sangue, ganir de dor, perda de apetite, perda de peso, apatia e vômitos. As causas da constipação são a desidratação, questões alimentares, objetos estranhos que bloqueiam o cólon, como ingestão de ossos, dietas que não possuem fibra ou contêm excesso de fibra, problemas no cólon, por exemplo, tumores, problemas na coluna ou dor, problemas neurológicos. Quando você notar sangue ou muco nas fezes, as causas podem ser mudanças na dieta, são intolerâncias alimentares, doença inflamatória intestinal, parasitas intestinais como giardia, infecções ou abscesso da glândula adrenal e podendo também ter casos de câncer. Chegamos agora ao prognóstico. A maioria dos cães saudáveis apresenta um episódio de diarreia que desaparece em 12 a 24 horas. A causa, na maioria desses casos, é a mudança na alimentação ou estresse. A diarreia associada a essas condições geralmente tem um excelente prognóstico e pode ser resolvida rapidamente com um tratamento simples. A diarreia que dura 24 a 48 horas geralmente tem um bom prognóstico, a menos que o animal seja muito jovem ou idoso. Mas se a diarreia continuar por um longo período, pode resultar em desidratação e pode ser perigoso. Mesmo a diarreia causada por doenças leves pode se tornar grave se o tratamento não for iniciado cedo o suficiente para evitar perdas graves de líquidos e nutrientes. Qualquer cão pode ficar muito doente devido às crises crônicas de diarreia. Quando a diarreia é resultado de doenças graves ou câncer, o prognóstico é menos otimista. O prognóstico para a constipação geralmente é bom, se o tratamento para aliviar a constipação for iniciado imediatamente, porque as fezes tendem a ficar cada vez mais secas e mais difíceis de serem eliminadas. Se a obstipação ocorrer, ou seja, aquela constipação que resiste ao tratamento, o cólon retém fezes em quantidades que levam um grande desconforto, letargia e perda de apetite, pois tende a virar um fecaloma e que em alguns casos só se consegue a remoção de forma cirúrgica. Então, na maioria dos casos de diarreia, é recomendado oferecer alimentos de fácil digestão em pequenas quantidades. À medida que as fezes se normalizam, a dieta que o animal estava habituado é reintroduzida, combinando com a dieta especial por alguns dias. Em caso de constipação, somente um veterinário poderá recomendar a dieta, considerando o melhor teor de fibra, porque para alguns animais uma dieta rica em fibra é benéfica, mas para outros uma dieta pobre em fibras funciona melhor, dependendo da causa da constipação. Assim, na dependência da causa da diarreia ou da constipação, o protocolo será instituído pelo veterinário. Cuidados de ouro. Sempre forneça água fresca, filtrada ou fervida. Evite trocas bruscas da dieta e evite alimentos não recomendados. Ofereça a quantidade de alimento adequada. O ideal é sempre pesar. Mantenha os protocolos de vermifugação e vacinação em dia. Sempre procure seu veterinário para que se chegue rapidamente ao diagnóstico e seu cãozinho tenha acesso ao tratamento correto. Bom, pessoal, agora vocês já sabem, não deixe de monitorar o cocô do seu cão. Espero que com este vídeo eu tenha conseguido lhe passar conhecimento para que você possa monitorar seu cãozinho, pois pequenos hábitos e cuidados podem fazer a grande diferença. Assim, favorecer que seu cãozinho possa viver muito mais tempo ao seu lado e com qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, compartilhe e deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para saber dicas de como melhorar a qualidade de vida do seu cãozinho. Obrigada!